estudantes do 5º ano. Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 29, robótica. Na aula de hoje, nós vamos fazer um passeio virtual. Vai ser bem diferente. Então, hoje é dia de passeio virtual. Vamos lá? Para começar esse passeio, eu fiz uma montagem de um ônibus com um kit de robótica. Observe aqui, eu fiz uma montagem. Vocês já viram essa montagem numa aula sobre motores. Não sei se vocês lembram, tinha ônibus, tinha outras montagens também. Então, eu estou relembrando para que a gente faça o nosso passeio virtual. Vamos ver os conceitos tecnológicos? Ali nós temos os motores, eixos e rodas e estrutura. Observe aí na tela os motores, eixos e rodas e estrutura. Agora, vamos ver o ônibus em movimento? Agora, vamos ver o ônibus em movimento? Aqui ele foi programado para seguir a linha preta. Nós já vimos essa programação algumas vezes. Ele foi programado para sempre seguir a linha preta. E nós fizemos um cenário representando uma cidade para o nosso passeio virtual. Nós estamos indo para algum lugar muito legal. Vocês vão adorar a aula de hoje. Então, agora nós estamos quase chegando ao nosso destino, o nosso passeio virtual. O nosso ônibusinho está fazendo trajeto pela cidade. E agora, vamos descobrir aonde será o nosso passeio virtual? Chegamos ao nosso destino. Nós vamos conhecer hoje o Museu de Tecnologias da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E sabe onde ela se localiza? O museu se localiza na sede Nelville, na rua Pedro Gusso, 2601, na região da SIC. Ele está temporariamente fechado devido à pandemia, mas vocês podem acessar o site para conhecer um pouco mais do que a gente vai mostrar na aula de hoje. Vocês podem acessar ali mutec.ct.utfpr.edu.br e conhecer mais coisas interessantes, mas hoje eu já vou mostrar algumas coisas para vocês. Chegamos no Museu de Tecnologias. Mas antes de conhecer o acervo no museu, nós vamos participar de uma aventura. Preparados? Nossa aventura vai começar! A nossa aventura é um jogo chamado Escapada ou Escape Room. O que é isso? Você precisa descobrir os códigos secretos para sair de um lugar. Você fica numa sala ou em algum lugar e aí você precisa descobrir as senhas para conseguir abrir a porta e sair daquele lugar. E o que aconteceu? Na entrada do museu, você ficou ali na antessala e se distraiu e acabou ficando sozinho, sem o grupo. E agora, você desiste de conhecer o museu ou vai encarar essa aventura? E aí? Se você escolheu a opção de se aventurar, parabéns! Você é corajoso e corajosa. À sua frente há uma porta com um código. Descobrindo este código, você saberá os números que abrirão a porta, mas primeiro terá que decifrar alguns desafios. Essa será a nossa primeira atividade. Agora coloque o número 1 no seu caderno e nós vamos para o primeiro desafio. Qual será a palavra escondida? Observe ali na tela, nós temos várias letras e várias cores. Mas uma dica, uma cor apenas se repete.
Qual é essa cor e qual palavra será formada com essas letras? Vou dar um tempinho para que você registre no seu caderno. E aí, conseguiu descobrir qual é a palavra? Vamos conferir? Ali, apenas uma cor se repete, que é a cor verde. Então, nós temos a primeira sílaba tec, no, lo, gi, as. E a palavra escondida é tecnologias. Vou dar mais um tempinho para que você registre no seu caderno. E agora nós vamos para o nosso segundo desafio. Uma das chaves abre o cofre, onde está a senha que abrirá a porta. Qual a chave correta? Nós temos aqui a chave 52, 32 e 97. E aqui ao lado nós temos o cofre. Observe o cofre. Os retângulos indicam a quantidade de dezenas e as linhas, as unidades que formam o número da chave correta. Quantos retângulos tem o cofre e quantas linhas? Pense aí e registre qual é a chave correta. E aí, conseguiu descobrir qual é a chave que abre o cofre? Vamos conferir? Nós temos ali 3 retângulos, então vão formar o número, a dezena 3. E nós temos 2 linhas soltas, que vão formar a unidade 2, formando o número 32, que é a chave que abre o cofre. Agora, nós vamos para a próxima atividade. A senha para abrir essa porta é o código binário do número 14. Vocês lembram da aula de código binário? Como nós podemos formar o número 14? Observe aí, nós temos a cartinha do número 16, 8, 4, 2 e 1. O número 16 é maior do que 14, então nós vamos virá-la para baixo e não vamos usar. A cartinha do número 8,
8 é menor do que 14, então ela permanece. A do número 4, se eu fizer a adição 8 mais 4 é igual a 12, é menor do que 14, então ela permanece. A do número 2 também, porque 8 mais 4 é 12, mais 2, 14, então ela permanece. A do número 1, se eu fizer a adição, ela vai dar 15, que é maior do que 14, então eu não vou usar essa cartinha. Então, como será o código binário do número 14? 0, 1, 1, 1, 0. Este é o código binário do número 14. E essa é a senha para abrir a porta. 0, 1, 1, 1, 0. E agora que você já conseguiu a senha, parabéns! Você conseguiu abrir a porta do Museu de Tecnologias da UTF-PR. E agora nós entramos no Museu de Tecnologias da UTF-PR. Quem vai nos receber e vai me contar um pouco sobre o museu é o professor Dr. Luiz Augusto Pellisson. Ele é da área de computação. Ele vai contar várias coisas interessantes para vocês. Ele vai contar sobre os aparatos, que são os objetos que tem no museu, que fazem parte do acervo. Ele vai contar sobre a história de vida dele, como ele estudava, e tem várias coisas muito interessantes, vocês precisam prestar atenção. Ele vai mostrar como eram os primeiros computadores. Vocês sabiam que eles tinham o tamanho de uma geladeira? Isso mesmo. Ele vai mostrar também como eles faziam a programação. Será que eles tinham um computador para cada um, como temos hoje? Como será que era quando ele estudou na faculdade? Será que ele usava os cartões perfurados? Sim, ele vai contar um segredo sobre os cartões perfurados para vocês. Preste bastante atenção que esse vídeo é muito legal. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do Museu de Tecnologias da UTF-PR, MUTEC, e contar um pouquinho da minha história. Como é que eu comecei essa história de informática. Eu nunca tinha visto um computador quando eu era jovem, né? A gente não tinha computadores em casa, esse tipo de coisa. A tecnologia não era tão popular, a maioria das pessoas não tinha computador em casa. Eu entrei na universidade, tinha na época vários cursos, até pensei no curso de tecnólogo em informática, que era oferecido pela Universidade Federal do Paraná, que era o único curso na área de informática que tinha em Curitiba. E eu acabei optando, né, porque o curso era de 3 anos de duração, eu fiquei na dúvida e acabei optando por fazer engenharia civil, né? E durante o curso de engenharia civil, a gente tinha uma disciplina chamada Introdução à Computação, e nesse curso a gente aprendia a usar o computador, mas mesmo assim ainda não tinha contato com o computador. O que a gente usava? A gente comprava na cantina do Centro Politécnico, onde eu estudava engenharia, cartões para perfurar, esses tipos de cartões que estão aqui, ó, né? Vários cartões. Cada cartãozinho era uma linha do programa. Então a gente aprendia um pouco da linguagem de programação com o professor na sala de aula com o GIS. A sala de aula não tinha computadores, né? O professor expunha a linguagem no quadro, né? E a gente depois da aula, né, ia para a sala onde tinha as máquinas perfuradoras de cartão e digitava, né, a linha de comando, e a máquina puxava o cartão e furava quando você dava o Enter. Então, na hora que você desse Enter na máquina, ela puxava o cartão e perfurava, e na parte de cima aqui ela ainda imprimia qual era a furação que estava, né, escrita aqui no cartão. Então aqui são vários furos, às vezes próximos, até numa coluna pode ter mais de um furo, então não é uma linguagem binária, tem uma linguagem própria do cartão aqui, onde cada caractere forma, então a combinação de furos forma uma letrinha, ou um número, né, ou um símbolo qualquer, né? E a gente pegava essa pilha de cartões e levava num guichê, onde tinha um funcionário que colocava na máquina leitora de cartões. 2 horas depois eu voltava para pegar o resultado do meu programa, que estava
impresso numa listagem de formulário contínuo. Então lá ia ser o resultado do meu programa, e daí eu ia descobrir o que tinha, qual era o resultado, né, se rodou o programa corretamente ou não. E quando eu estava fazendo, né, então essa disciplina, depois eu passei e fui aluno monitor. O aluno monitor é aquele aluno que ajuda o professor quando o professor às vezes não está presente, ele tira dúvida de outros alunos, né? E apareceu um aluno que tinha uma dúvida um pouco diferente, né? O programa dele estava correto, né? Era um cubo de números. Imagine um cubo, né, formado por vários números. Então era uma matriz cúbica, um cubo, né, tinha x, y e z, 3, né, eixos no cubo lá, e outro cubo que ele queria multiplicar um pelo outro, né? Então aquele monte de números, uma quantidade enorme de números, né, que ele queria multiplicar, e o computador então acusou um erro, e eu não estava entendendo o que era aquilo, porque a lógica do programa estava correta, e o programa não funcionava. E o professor não estava, então eu resolvi subir no centro de computação, que ficava no 4º andar do Centro Politécnico, no prédio de administração. E chegando lá, né, fui atendido por um funcionário, né, que me recebeu super bem. O erro estava na capacidade do computador. O computador não tinha capacidade de rodar aquele programa porque não tinha memória suficiente, né? E eu fiz a pergunta para ele: eu posso conhecer o computador? Porque então eu só tinha conhecido o cartão perfurado, a máquina de furar cartão e a leitora de cartões. E até então nunca tinha visto um computador, né? Então parece uma coisa tão comum hoje em dia, mas naquela época não era tão comum assim. E daí ele me levou para conhecer o computador da universidade, que era esse aqui. Inclusive eu fui buscar ele no Ferro Velho, né? Então esse fabricante aqui nem existe mais, mas esse computador era o computador que estava... Esse aqui só está um pedacinho dele, esse aqui é um módulo de memória, tá? Esse módulo de memória, ele é apenas um dos 7 módulos desse mesmo tamanho, então é uma coisa gigantesca. E quando eu entrei na sala do computador, que vi isso aqui, que é aquela foto que está lá, representa a sala do computador naquela época mesmo, eu falei, descobri um mundo novo, porque eu até então só tinha visto isso em filmes, né? Em filmes é uma coisa muito distante, você às vezes não tem o mesmo apego, mas quando você vê de perto algo desse, né, funcionando, eu achei isso fantástico. Então a gente tinha aqui a unidade de fita, né, as unidades de fita funcionando e tal, a unidade de disco, que é o precursor do que nós temos hoje para armazenar coisas no seu computador. Isso aqui é bem pequenininho, e hoje isso aqui naquela época era gigantesco. Então você tem aqui todas as cabeças de leitura que entram aqui na superfície para fazer a leitura nas diversas superfícies do disco, né? E isso aqui foi um mundo que eu descobri. Eu falei assim, nossa, isso aqui é fantástico, né? E comecei então a trabalhar com computação. Apesar de eu ter concluído o curso de engenharia civil, eu acabei ficando nessa área de informática. Então não voltei mais para a área, né, não cheguei a exercer mesmo a profissão de engenheiro civil. E eu comecei então a dar aula de como funcionava esse computador. Todo o treinamento que tinha no centro de computação era eu que dava. Então eu também me descobri como professor. E eu resolvi então guardar uma série de artefatos antigos, né, para mostrar para os alunos. E surgiu a ideia de fazer um museu, né? Inicialmente, então, com o apoio do professor Schiffer, eu tive, hoje é atual reitor do TFPR, e eu consegui construir uma vitrine no corredor, né, onde ficavam os artefatos. Mas, logo depois, juntou-se, né, o acervo da Universidade Federal, sabendo que a gente tinha esse museu, e entrando em contato com a gente, surgiu a ideia de agregar tudo isso, e a universidade doou então uma série de móveis, né, e uma doação também dos artefatos que estavam aqui. Então eles doaram artefatos antigos. Esse próprio computador que veio lá da universidade, ele inicialmente foi para o Ferro Velho, mas a gente conseguiu recuperar pelo menos um módulo, era um 7, né? E hoje, então, a gente surgiu a oportunidade de outras doações, inclusive de uma indústria onde a gente está alocado hoje. Essa indústria, ela encerrou suas atividades, mas ela doou para nós todo um acervo antigo de produção.
e alguns telefones, inclusive máquinas de telex, e o nosso museu cresceu, então, de forma exponencial. Então nós temos toda uma história aqui contando desde a máquina de escrever, desde o cartão perfurado, até os novas tecnologias que hoje estão rapidamente sendo substituídas. Uma coisa que a gente, há pouco tempo atrás, ouvia falar como o CD, em breve vai desaparecer também. Então, hoje seriam os pendrives, nem nos automóveis mais tem aparelho que toca CD. Hoje é tudo com pendrive e essa tecnologia evolui muito rápido. Então é importantíssimo guardar um pouco dessa história para mostrar como foi a evolução. Então, no nosso museu hoje tem muitos equipamentos que funcionam. A ideia é realmente que as pessoas possam até, inclusive, experimentar esses equipamentos. E eu espero, em breve, poder recebê-los aqui no nosso museu e vocês possam visitar e experimentar até algumas tecnologias. Então, hoje a gente ainda não retornou às atividades, mas espero que isso aconteça em breve. Obrigado e um abraço a todos. Vocês viram que legal o vídeo do professor Dr. Luiz Augusto Pellisson? Muito legal, né? Ele mostrou várias coisas interessantes. Vocês viram que eles aprendiam a programar sem computador? Ele foi conhecer o computador quando ele já estava estudando. Por isso que a gente mostra para vocês a programação desplugada. Sem o computador é possível programar mesmo sem computador. E depois, quando você tem o acesso ao computador, você consegue desenvolver várias atividades interessantes. Vocês viram como era o computador antes, que gigante, e como a tecnologia foi evoluindo? Agora eu vou mostrar para vocês mais alguns itens que tinham no museu, que vou mostrar para vocês. Alguns itens que ele acabou não comentando, mas que estão lá e quando ele estiver aberto, vocês poderão visitar e conhecer. Como, observe ali na tela, a máquina de escrever. A máquina de escrever é o começo ali, você colocava uma folha e você ia digitando no teclado e ela ia escrevendo ali as letrinhas. Era muito usado, as pessoas faziam até cursos, se chamava datilografia, para aprender a digitar cada vez mais rápido. Talvez os pais e mães de vocês, familiares, conheçam. Nós temos também aqui o computador, o primeiro computador lá de 1979, que foi o computador que o professor Pellisson conheceu. Só as grandes empresas, governo e universidades tinham. Ela não era para todo mundo, as pessoas não conseguiam comprar no mercado esse tipo de computador. Ele era bem restrito. Nós temos também ali o que o professor mostrou, os cartões perfurados. Vocês lembram? Eles foram usados, criados lá no tear de Jacquard, que nós já mostramos. Esse tipo de cartão foi utilizado também pela máquina analítica do Charles Babbage e também na universidade para programar. Vocês viram que ele contou como eles faziam para poder fazer a programação. E nós temos ali também o caderno, os livros, aqui os textos de cálculos que eles faziam para conseguir programar. Na próxima tela ali nós temos também um telefone antigo. Olha que legal como era o telefone. Bem diferente, né? De madeira. E nós temos até um microscópio que era feito de outra forma, né? Com ferro, com outros materiais bem diferentes de hoje. Nós temos lá também um telefone público, vários telefones mais antigos e os celulares. Olha o tamanho do celular, como ele era grande. Bem diferente de hoje, né? Lá também tem rádios antigos, televisão, que a caixa era feita de madeira. Olha que interessante. Também o retroprojetor e o mimeógrafo. Talvez vocês já tenham visto na escola. E às vezes até tem na sua escola. Quando as aulas retornarem, vocês podem procurar. O que é um retroprojetor? Você colocava um papel transparente, ele emitia uma luz e que projetava isso na parede para ficar grande. E o mimeógrafo é uma espécie de fotocópia que fazia com álcool e conseguia fazer cópias de materiais. Talvez na escola de vocês ainda tenha.
E aí nós vamos para o desenvolvimento tecnológico. Como a tecnologia avançou tanto? Ela avançou bastante porque ela parte da necessidade das pessoas. As pessoas possuem necessidades e aí elas vão desenvolvendo, como computador. Ela foi se desenvolvendo, foi diminuindo de tamanho, foi ficando acessível a todos. E hoje a maioria das pessoas conhece um computador ou tem em casa ou até o celular. Vocês viram como ele era grande e ele servia só para ligar. Hoje em dia, o celular é um mini computador. E agora, neste momento de pandemia, nós vemos tecnologias produzidas em função de necessidades da Covid-19. Observe ali na tela. Nós temos um robô de inteligência artificial para o diagnóstico de pacientes. Ele está na frente para que os profissionais de saúde não precisam se arriscar, então ele faz esse primeiro diagnóstico. Nós temos ali uma máscara de proteção que eu já vou mostrar para vocês. E nós temos também uma pulseira com álcool gel. Ele é feito com uma borracha mais macia para que você coloque o álcool ali e você fique apertando o tempo todo para se higienizar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a Face Shield. Olha aqui, essa é a Face Shield. Ela já existia para algumas coisas e foi adaptada para esse momento de pandemia. Ela tem um acetato, que é um plástico para proteger, transparente, e aqui ela tem uma estrutura que foi feita na impressora 3D, um plástico de 3D e um elástico. Quando você vai manuseá-la, você deve pegar aqui por essa parte da haste, dessa estrutura, lembra lá do conceito tecnológico, e você deve colocar na cabeça e ela vai proteger para que você não espalhe e também não receba gotículas de saliva. Vou colocar aqui. Você coloca na cabeça, ajeita bem. E aqui você tem que usar com a máscara também, tá? Você coloca a máscara e ela não protege. Você precisa colocar a máscara e a Face Shield. É uma dupla proteção. E álcool gel sempre também. Agora eu vou mostrar para vocês outra tecnologia, o robô Cone-Core. Nós temos ali o robô Cone-Core, um robô com olfato que pode ser alternativa para testes da Covid-19. Então esse robô ele é programado para sentir alguns odores. Quando estamos doentes, nós temos algumas reações no nosso corpo, como febre, enfim, e alguns odores se modificam. E esse robô foi programado para identificar os odores da Covid-19, ajudando na testagem. E temos também o robô com aparência de cachorro, que pode identificar sintomas da Covid-19. Ali nós temos uma tela, a pessoa interage e ele também tem um infravermelho que vai medir a temperatura corporal, a oxigenação sanguínea e vários dados que vai facilitar o diagnóstico. Vocês viram como a tecnologia vai avançando de acordo com as necessidades das pessoas? Talvez na casa de vocês consigam ver também como essa tecnologia foi se desenvolvendo, como ela foi avançando. Os celulares, vocês vão vendo que ele foi mudando ao longo do tempo, foi incorporando outras coisas. A televisão, o rádio, o próprio computador, no começo era bem grande, agora é menor. Então vocês conseguem observar essas mudanças e elas passam através do desenvolvimento de novas tecnologias. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês bem interessante, observe na tela. Vocês podem nos enviar suas atividades da robótica, vamos amar recebê-las. Vocês podem enviar no e-mail ctdi@curitiba.pr.gov.br. Vocês podem enviar todas as atividades. Se você fez alguma construção, se você tirou uma foto, se você fez um vídeo, pode tirar foto até do seu caderno, das atividades que você realizou. Se você tem alguma contribuição, se você quer contar alguma coisa, fazer um depoimento de algo interessante, de todas as aulas, desde o começo do ano. Nós tivemos vários conceitos tecnológicos, várias montagens, várias construções makers, várias coisas. E você, professor, também, se você tem alguma contribuição, algum relato dos seus alunos, algo interessante, pode nos mandar também, nós vamos adorar recebê-las.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, desse nosso passeio virtual. Quando vocês quiserem e quando for possível, vocês poderão visitar pessoalmente o Museu de Tecnologias da UTF-PR. Espero que você tenha gostado. Até a próxima! Tchau!